Bom, o livro didático ele tem que ser compreendido, e isso você, colega professor, com certeza sabe disso. Ele tem que ser compreendido como um auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, não é? Quem é o protagonista da aprendizagem? É o aluno, mediado por você, professor, não é? Cabe a vocês, a equipe pedagógica da escola a qual você pertence, estabelecer quais são as metas, no seu plano de ensino, quais são as competências, as habilidades e os conteúdos que devem ser abordados. O livro didático ele entra como um auxiliar nesse processo, não é? Por isso que a nossa conversa, não é uma conversa realmente de sala de aula, não é? Aquela que deve compor toda a aprendizagem, mas sendo que cabe a você definir esses caminhos, não é? Veja, em muitas escolas nós temos o quê? Nós temos projetos interdisciplinares que devem ser considerados no decorrer do ano, muito provavelmente estudos do meio. Então, todos esses elementos, evidentemente, eles entram na composição do seu plano pedagógico inicial, não é? E a nossa proposta é que o livro se transforme nesse instrumento auxiliar, não é? Com atividades e encaminhamentos que lhe permitam chegar ao final do ano com a certeza de que os seus alunos tiveram uma aprendizagem bastante significativa que lhe será fundamental para a vida e também para a sua continuidade, né? Com a continuidade dos seus estudos. Então, a questão do trabalho do livro em sala de aula, evidentemente, vai perpassar pelo projeto pedagógico da escola e pelo plano de ensino que você, professor, definiu para a sua disciplina, né? Para a geografia, para os 3 anos do ensino médio. No nosso caso, a nossa obra, ela contempla os 3 anos do ensino médio, não é? Por isso, ela é dividida em 6 unidades. A nossa intenção era, de alguma forma, sinalizar que cada 2 unidades complementariam a aprendizagem de um ano letivo, considerando as possibilidades pedagógicas e de atualização que caberá a você, professor, no decorrer do ano e aos alunos dos seus trabalhos de apresentação. Porém, em muitas escolas é possível fazer-se um trabalho diferente, não é? Eu já trabalhei com turmas em que a obra foi utilizada integralmente no 1º e 2º ano e retomada depois no 3º ano de forma integral, porque você, professor, sabe que nós temos um desafio enorme com os alunos de 3º ano, que é prepará-los para vestibular e principalmente agora para o Enem. Não é? A nossa obra ela se preocupou com isso, tanto que ela tem um setor destinado justamente às questões de múltipla escolha, não é? Que é um aspecto fundamental. Esse aluno precisa trabalhar com questões de múltipla escolha, porque ela tem uma forma de aprendizagem e uma forma de compreensão distinta das questões discursivas. Então, de certo modo, não é? Caberá a você, não é? A possibilidade múltipla de trabalho, não é? Em princípio, nós podemos dizer que cada uma dessas unidades ela tem um objetivo muito claro. Nós, autores, que somos autores, que temos vivência em sala de aula, não é? Eu trabalhei tanto no ensino fundamental como no ensino médio, em diversas escolas aqui de São Paulo, né, do estado de São Paulo, e com a experiência nossa de vida em sala de aula, nós trouxemos essa proposta de divisão. Então, na unidade 1, não é, que é a primeira unidade de abertura, a nossa preocupação foi trabalhar com todo o instrumental, com toda a linguagem da geografia. Não é? Então, esse é um ponto de partida nosso. Por isso que ele contempla muito bem o 1º ano do ensino médio. Ele vem fortalecer noções e conceitos que foram dados no ensino fundamental e que agora ganham um novo aporte, um aporte mais profundo, uma visão mais abstrata também da realidade, uma visão mais reflexiva e que vem contemplar este ensino voltado para a última etapa da educação básica.
Se na unidade 1 o nosso objetivo foi justamente trabalhar com os conceitos estruturadores da geografia, a linguagem dela, a unidade 2 ela vai apontar para uma continuidade desse processo, trabalhando a questão da natureza, recursos e a questão ambiental. Não é? Uma abordagem muito ampla. Né? E o que eu chamo a atenção é, por exemplo, cada capítulo de cada uma dessas unidades, o início dele vem com os objetivos do capítulo, ou seja, quais são as habilidades e as competências que devem ser desenvolvidas ao final da aprendizagem. Isso, professor, isso é fundamental para que você estruture até a sua prova, não é? Qual é o fundamento, né, dessa aprendizagem? O que eu espero? Qual é a expectativa de aprendizagem que, no meu plano, eu devo abordar? Esses objetivos, basicamente, são essas expectativas. E, evidentemente, essas expectativas não estão em cima apenas do conteúdo. Elas também devem considerar, e fundamental que considerem, as competências e as habilidades que devem ser desenvolvidas a partir dos conteúdos. Não é? Esse é um equívoco que nós vemos em muitas escolas, em que quando essas novas diretrizes, a partir do encontro de John Tien, estabeleceram aí um caminho voltado para a ideia de competência e habilidade, muitas escolas viram isso como um risco da aprendizagem de conteúdo. Não é? Parece que quem aprende competência e habilidade não aprende conteúdo. Isso não é verdade. O conteúdo, ele é um instrumento fundamental para o desenvolvimento das competências e das habilidades. Por isso que esses objetivos, eles estão logo no início, né? Juntamente com isso, nós temos um tema disparador para o capítulo. No caso, por exemplo, do capítulo 1, que trata do espaço geográfico, observe essa imagem que nós vamos mostrar agora, tá? E tem uma pergunta a partir desta imagem, não é? A foto acima revela uma paisagem cujos elementos estão em transformação. Que forças atuam nas modificações dos elementos dessa paisagem? Qual é o intuito dessa questão disparadora? Primeiro, cabe a você, professor, ver quais são os requisitos que esses alunos trazem dos anos anteriores. Então, os chamados... tudo aquilo que o aluno já sabe deve ser incorporado, não é? Então, esse é um disparador para a discussão. E, evidentemente, cada uma dessas questões, elas não são especificamente geográficas somente, elas são de um conhecimento mais amplo, que leva também à necessidade da abordagem das demais disciplinas que estão aliadas na geografia para que se desvende esses mistérios que estão aí instalados no espaço, que estão instalados e que fazem parte desse enorme cenário de vida, da nossa vida na Terra, não é? Então, o nosso intuito com esta atividade de abertura é que ela seja utilizada para que você esquente os motores para posterior trabalho com o tema a ser abordado. Isso é extremamente importante, não é? Então, o nosso objetivo aí, ele é muito claro e tem, evidentemente, a intenção maior de auxiliá-lo nesse levantamento de conhecimentos prévios para que o trabalho flua da melhor maneira. Inclusive, é uma forma de você, professor, também estabelecer uma relação de trabalho com os seus alunos, principalmente nos anos iniciais, não é? Que muitas vezes são turmas novas, não é? Então, esse é o objetivo desta atividade em particular, não é? No decorrer do capítulo, nós temos um instrumento que é uma lousa digital, enfim, está no DVD, uma aula em PowerPoint preparada, que pode ser utilizada como um recurso, porque ela traz já imagens, a síntese do capítulo, e que você pode ampliá-la. Evidentemente, essa aula ela é com um elemento auxiliar do seu trabalho, não é? Provavelmente, uma das melhores maneiras da gente desenvolver esse trabalho é utilizar parte como parte de uma aula expositiva dialogada, não é? Com o uso dessas imagens, desses quadros, sínteses, que podem ser ampliados durante a discussão,
E um segundo momento, no decorrer do capítulo, nós temos atividades, tá, chamadas construindo a rede. Estas atividades, elas podem ser ou trabalhadas em sala de aula, em grupos menores, não é? Porque ela apresenta um texto que não é propriamente da área da geografia, mas que tem um vínculo interdisciplinar com o tema que está sendo abordado, e a partir daí, esses alunos podem refletir em conjunto, fazer a discussão e apresentar uma síntese dessas ideias no questionamento que é trazido nesta atividade. Isso pode ser um complemento, por quê? Porque muitas vezes uma aula de 50 minutos completamente expositiva passa a ser cansativa para o aluno. Então, se houver a possibilidade de você planejá-la de modo a que parte desta aula seja expositiva dialogada, não é? E a segunda parte, um trabalho em que, em grupo, esses alunos reflitam sobre um determinado tema que está sendo proposto e que apresente a todos e que eles façam isso, inclusive desenvolvendo as competências de apresentação, não é? Que é um elemento importante, o falar em público, né? A postura adequada, isso também cabe a nós, professores de geografia, como de cada uma das disciplinas do ensino médio. Então, esse aluno está sendo preparado para a vida, não é? Desenvolvendo competências e habilidades a partir do desenvolvimento de conceitos e conhecimentos que lhe permita vivenciar experiências novas na vida, não é? Porque muitos alunos, vocês bem sabem, né, têm entraves nessa oralidade, têm dificuldades da oralidade, da mesma maneira que tem muitas vezes dificuldades com elaboração de texto, não é? Então, de uma e de outra, esse tipo de atividade traz para você essa possibilidade de recurso, tá? Essa é uma das ideias que eu proponho, não é? E que creio que muitos de vocês provavelmente já até desenvolvam. Bom, a unidade 3 e a unidade 4, que de certa forma nós pensamos, não como engessamento, né, mas para ser trabalhada no segundo ano, não é? Ela tem como fundamento, inicialmente, trabalhar a questão de ordem econômica e depois populacional e urbana, tá? Primeiro, todo o conjunto de capítulos da primeira unidade, eles trouxeram esses fundamentos, tanto do sistema terrestre, quanto das questões ambientais, quanto das forças advindas, as forças energéticas, não é? Quer dizer, tanto os recursos energéticos que estavam disponíveis e como eles atuam no planeta em função das questões ambientais que estão claras aí. Então, essa unidade 1 e 2. Quando chega na 3, com esses conhecimentos já cristalizados e com um significado claro para os alunos, nós entramos na discussão justamente do espaço da produção e do consumo. Eu gosto sempre de lembrar um dos sociólogos, acho que um dos intelectuais mais emblemáticos, não é, do século XXI, que é o Zygmunt Bauman. E o Bauman, que marxista, reformulou o seu pensamento dizendo que se a sociedade do Marx ela se pautava nos processos de produção e no trabalho, o século XXI é aquele que se pauta no consumo. E é verdade, os nossos alunos, nós mesmos, a sociedade em geral, hoje é concebida a partir do consumo, não é? É um problema seríssimo. Não se compra por necessidade, mas pelos delírios do consumo. E, de certo modo, compreender o processo produtivo e compreender a lógica do consumo é fundamental. Não é? É fundamental para a vida do indivíduo, assim como é fundamental para a sua formação dentro da educação básica. Então, o que nós privilegiamos na unidade 3? Todo o espaço da produção, principalmente no caso do Brasil e do mundo, análise da infraestrutura espacial,
não é? Cabe à geografia o estudo da infraestrutura, tanto dos processos materiais quanto imateriais que estão aí e que mudaram o modo de nós compreendermos o mundo, né? Os fluxos imateriais, eles deram uma nova estrutura e, mais do que tudo, uma visão diferenciada do mundo, não é? A produção se alterou em virtude dos fluxos imateriais. Então, a partir da análise das questões voltadas para o consumo e a produção, nós analisaremos em seguida, e o aluno se voltará à análise da população, da sua distribuição, das mudanças ocorridas na distribuição e principalmente na questão do gênero, do envelhecimento da população mundial, não é? Que altera as relações econômicas e altera as relações sociais, merece um olhar especial para, em seguida, trabalhar a questão urbana. O espaço urbano é o espaço artificializado criado para a sociedade, pela sociedade e para a sociedade viver. E é interessante observar que as maiores questões hoje envolvem a questão urbana, não é? Inclusive os movimentos sociais. Veja aí, nós estamos aí, o Brasil, a partir de junho, com movimentos que vão para as ruas reivindicar esta cidade como uma cidade que lhes dá condição melhor de vida, não é? Esse é um elemento fundamental. Então, tendo como perspectiva esses dois aspectos, todos esses conteúdos, eles devem estar vinculados ao desenvolvimento dessas habilidades e de aprendizagens de vida para o aluno, aprendizagens que farão com que ele tenha diferentes olhares para a conexão dos conhecimentos, não é? Então, o processo de conhecimento ele tem que ser interdisciplinar. A geografia é uma disciplina para ser utilizada como componente na capacidade cognitiva que é interdisciplinar. Por isso que um dos aspectos da nossa obra é trazer para você, professor, de uma maneira, de alguma forma organizada, sugestões de atividades em que estas novas linguagens estejam incluídas. Por exemplo, o aluno precisa aprender a elaborar por infográfico. O infográfico é um elemento de síntese de ideias e que é muito utilizado como recurso jornalístico e como recurso de conhecimento. Então, o que nós fizemos? Esse é um exemplo apenas para te dizer que no manual do professor, né, no suplemento que vem para você, professor, que foi feito com enorme carinho, nós não apenas fizemos uma parte de teorização sobre competências e habilidades, não é? Trabalhamos na matriz do Enem, na primeira matriz do Enem, então temos uma experiência nesse tema, mas principalmente fizemos uma longa pesquisa para trazer novos recursos de aprendizagem, como a elaboração de infográficos, a elaboração de mapa conceitual, processos de trabalhos em sala de aula. Por exemplo, se você abrir o livro na página 430, você vai ver aqui um infográfico, é figura 20.9, não é? Ilhas de calor. Então, você tem toda a sequência dos mapas da região metropolitana de São Paulo, não é? Com imagens e textos. Então, como se constrói isso a partir de um tema específico, não é? Então, o aluno deve aprender esse tipo de atividade. Por quê? Porque isso vai permitir com que ele inclua essa possibilidade de síntese, não é? Em diversos dos seus trabalhos, tanto no ensino médio mesmo, como principalmente trabalhos acadêmicos, no seu futuro profissional, no seu futuro de continuidade de estudos, não é? Então, o nosso objetivo no manual foi trazer todas essas... eu dei o exemplo do infográfico, mas nós temos outras possibilidades que podem ser retratadas, trazidas para a sala de aula como exercício, não é? Do desenvolvimento dessas habilidades mais específicas, com linguagens diferentes, como, por exemplo, análise de textos, não é? Outro aspecto que eu ressalto é que esse capítulo em especial sobre a questão do consumo, etc., não é? Que vem com um capítulo sobre o setor terciário, não é? Que é um setor de amplo crescimento, para a gente entender a economia
da atualidade, é fundamental que se compreenda a essência do setor terciário, há inúmeros textos que foram incluídos e que podem fazer com que esse aluno trabalhe o argumento trazido pelos autores, não é? Então, esta ideia de captar a argumentação, ela é fundamental. Não é a argumentação apenas de quem fala, mas sim saber definir qual é o argumento de quem num determinado texto. Então, essas habilidades, são elas que permitem que esse aluno ganhe um potencial de conhecimento crítico, de criticidade, não é? Então, isso é um ponto que nós ressaltamos muito na nossa obra. Esta preocupação, esse vínculo pedagógico com o desenvolvimento de habilidades que permitam ao aluno o desenvolvimento do pensamento crítico, não é? Em que ele tenha a capacidade de síntese, em que ele saiba buscar argumentos, não é? Porque no momento em que ele sabe buscar o argumento no texto, sem dúvida, ele vai trazer para dentro de si a capacidade de arregimentar o seu conhecimento geral para argumentar numa determinada discussão, não é? Então, esses aspectos são fundamentais. Então, é o que nós propomos, por exemplo, para um possível plano de segundo ano, não é? Agora, volto a insistir, esta divisão, ela não é necessariamente fechada. Esse é o fator primordial. Cabe ao professor a liberdade de organizar o seu curso. Essa é a vantagem do volume único, não é? Porque a equipe de professores da escola, ela pode definir quais são as unidades a serem trabalhadas em cada período de aprendizagem, não é? Então, esse é um ponto importante. Bom, pensando no terceiro ano, as duas últimas unidades, elas abordam temas da geopolítica, que seria a unidade 5, não é? Principalmente trabalhando com os temas contemporâneos, as relações entre as nações, os conceitos que estruturam, não é? Essa visão de mundo da atualidade. É fundamental que o aluno saiba distinguir a diferença entre nação e Estado-nação, não é? Quais foram as ordens mundiais. Então, este casamento histórico-geográfico, ele permite com que o aluno compreenda as instâncias do mundo atual e possa até prognosticar encaminhamentos futuros, porque em muitos dos casos, os conflitos da atualidade já vêm historicamente se perpetuando e provavelmente tem uma continuidade nos anos que se seguem, não é? Então, a tônica da geopolítica para o terceiro ano é ampliar para uma discussão que você, professor, deve aproveitar o que está no jornal do dia, não é? Toda a base teórica está no livro como um auxiliar para te dar a sustentação para você discutir o que está acontecendo no mundo e que está sendo noticiado pelas redes de televisão, que está sendo noticiado na internet, que está aí estampado nos jornais e nas revistas. Este tem que ser um elemento fundamental, que é trabalhar com as atualidades, voltadas com a base teórica que sustentam os capítulos que o livro lhe permite. Por quê? Porque, evidentemente, um livro ele tem um tempo de duração, não é? Evidentemente, nós fazemos um livro até editar e chegar à sua mão, óbvio que a cada dia uma nova coisa acontece. Então, cabe a você trazer este recurso para a sala de aula. Cabe a você convidar os seus alunos para que eles sejam atores do seu próprio tempo, para que eles reflitam sobre as dificuldades de viver no mundo de hoje, e para que eles possam compreender as relações entre as nações e a relação do Brasil com o mundo. Então, este é o objetivo e que cabe a nós, professores, atualizarmos constantemente, não é? Diante da dinâmica do próprio mundo. Ainda mais agora, não é? Se nós pensarmos na minha época, eu me lembro, nós não tínhamos a internet, não tinha nada disso, não é? Então, o que estava no livro se perpetuava por longos períodos. Hoje, absolutamente, a internet está aí, trazendo imagens absolutamente online, fazendo com que a gente se participe de situações que, por mais remotas que estejam, né? Então, um exemplo é o que aconteceu nas Filipinas agora, não é? O tufão que aconteceu nas Filipinas, que destruiu grande parte do país, chegou a nós acompanhamos a chegada, né? Isso muda
profundamente a nossa relação com o conhecimento também, não é? E isso deve ser considerado na preparação da sua aula, isso deve ser considerado na maneira como você integra os seus alunos, porque eles podem ter, a partir daí, o trabalho com a pesquisa, desenvolver pesquisas a partir desta observação do cotidiano, não é? Já na última unidade, ela de alguma forma tem essa capacidade de sintetizar o mundo que este aluno e que nós vivemos, que a sociedade vive. O tema foco é a globalização, as relações das diversas globalizações, as relações entre a globalização e as questões de caráter econômico e social, tá? Aí eu insisto que você, professor, ao trabalhar este tema, pesquise na internet ou proponha aos seus alunos que pesquisem na internet os últimos relatórios da ONU, porque, evidentemente, parte dessa discussão, não é, sobre a questão da exclusão na globalização, não é, sobre o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Hoje nós temos uma ferramenta interessantíssima, que é o Atlas do IDH brasileiro de 2013, que pode ser aproveitado para fazer análises regionais usando o seu município, não é? Trazendo os dados do IDH para a realidade local, né? A ideia de analisar a escala local como uma ideia de locus vivendi deste aluno, que está conectada a esta escala global, não é? Então, cabe a você trazer esta possibilidade, não é? Então, a buscar este recurso como um recurso auxiliar para o que é desenvolvido no livro e que fundamenta a leitura desses dados. Então, nos capítulos, nós buscamos facilitar para o aluno e para você, professor, trabalhar com o seu aluno, a leitura dos dados desses diversos relatórios, não é? Nós sempre buscamos trazer os últimos relatórios que haviam saído e, com isso, como que estes dados podem ser analisados. E esta continuidade você pode trabalhar no seu ano de atuação, não é? Atualizando esses dados com seus alunos. Isso eu acho que é um trabalho que deve ser feito e que vai, com certeza, facilitar até o envolvimento dos alunos, não é? Porque toda aprendizagem significativa traz o aluno num trabalho conjunto conosco, não é? Nós como mediadores e eles como produtores deste conhecimento, do desvendamento